Oi gente, o vídeo de hoje é sobre dicas para você conseguir o visto americano, que é o sonho de muitas pessoas, inclusive o sonho de muitos brasileiros, porque é bem difícil, gente, é bem tensa aquela entrevista no consulado americano. Quero falar pra vocês que eu consegui o meu, estou muito feliz. Eu vou dar dica pra vocês também, falar um pouco da minha experiência que foi pra conseguir o visto americano. Então vamos lá. Primeiro, gente, são 3 fases que tem, né? Tem o preenchimento do DS-160, que é um formulário lá que você vai preencher. Ele é gigante, ele é enorme, tem que ter muita paciência. Então, essa é a primeira parte. Depois você tem que fazer O pagamento de uma taxa que eles vão emitir depois do preenchimento do formulário. E aí depois você consegue fazer o agendamento para a entrevista no consulado americano. E aí por final é a entrevista, que é a parte mais tensa, mais dolorosa, angustiante de todo o processo para conseguir o visto. Então, para o preenchimento do DS-160, eu contei Com a ajuda de um vídeo aqui no YouTube, que foi indicação da minha amiga Denise. Então, um beijo para ela, me ajudou bastante. E ajudou ela também, né? Ela conseguiu o visto dela também com as dicas desse vídeo, que é exclusivamente para o preenchimento do DS-160. Então, lá ele explica tudo, passo a passo, é bem prático mesmo, então ajudou muito. Eu preenchi olhando o vídeo e ia fazendo o meu. Lá ele ensina a traduzir, o formulário ele é todo em inglês, ele ensina a traduzir, depois voltar para o original, ele ensina também se você quer preencher uma parte agora e outro dia preencher a outra parte, ele ensina como fazer isso. E também ele ensina como você Você salvar o formulário, porque uma vez o formulário todo preenchido, você não tem mais acesso ao formulário. Então, é sempre bom quem tem, tipo assim, esquece das coisas do que colocou lá, qual hotel vai ficar, não sei o que, essas coisas assim. Então é bom seguir essa dica dele, que é ir salvando tudo. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, se vocês derem uma olhada lá. Tem que ter paciência também, porque o vídeo é grande, né? Então é como... Porque ele vai fazendo passo a passo todo o preenchimento, para não ter erro. Então foi muito bom, me ajudou muito. No meu caso, eu não precisei traduzir e também não salvei. Eu não precisei traduzir porque o meu marido estava me ajudando, então a parte que eu não entendia, ele me ajudava. Então a gente não precisou fazer traduzindo e depois voltar para o original. Fez todo em inglês mesmo. E aí essa parte de salvar também eu achei que eu ia perder muito tempo e a gente queria fazer tudo em 1 hora ou em 2 horas e não deixar para outro dia. Então eu acabei não salvando. Só que, uma coisa, é bom, viu, salvar, porque eu fiquei tipo em dúvida do hotel que eu tinha colocado. Então, ainda bem que eu tinha tirado uma foto, alguma coisa assim. E aí eu consegui ver, né? Porque eles podem perguntar isso na entrevista. Qual hotel que você vai ficar lá? Tal. Então é sempre bom ter todas as informações. Depois que eu fiz todo o preenchimento do formulário, e aí no final eles enviam para o e-mail. Na verdade, a gente coloca a opção de enviar para o e-mail, que é a confirmação do preenchimento do formulário, que é essa página aqui. Essa aqui. E aí depois disso, tem que pagar uma taxa, que eles emitem lá, acho uns R$ 500 no Brasil. É o mesmo preço também, né, que valor. E aí eles dão um comprovante, né, que foi pago, e aí tem que guardar também, porque precisa levar no dia da entrevista. E a página da confirmação também tem que levar. E aí depois eu fui tirar as fotos 5x5, que tem que levar também no dia da entrevista, tipo essa. E o mais foi os documentos todos sobre mim, passaporte, a identidade daqui, tudo, né? Tudo sobre o meu cursinho que eu faço aqui de inglês, eu também levei documentos comprovando que eu estudo lá. Sobre como eu sou casada, eu levei certidão de casamento. E os outros documentos que eu levei foi sobre O meu marido, como eu coloquei no formulário que ele ia financiar a minha viagem, então eu levei tudo sobre o emprego dele, o passaporte dele, o visa também dele, o visto, na verdade, dos Estados Unidos. Eu levei também uma cópia disso. E só isso mesmo, Aí eu levei tudo em uma pasta, nessa pasta que eu levei. E a gente comprou transparente para eles verem logo o que tem dentro, né? Aí eu preparei todos os documentos, né? Deixei tudo prontinho, tudo nessa pasta, pra não ter erro. E aí, no dia da entrevista que eu tinha marcado lá, o agendamento, na verdade, A gente teve uma viagem para Tailândia, eu tive que cancelar. Eu fiquei, meu Deus, será que vai dar problema? Eu tive que cancelar, remarcar tudo. Não, mas é tranquilo, fui lá no site e tal, e remarquei, deu tudo certo. Quando eu cheguei, gente, eu fiquei doente. de resfriado, eu tava espirrando muito, tipo, muito mesmo.
E aí, pra fazer entrevista espiando não dá, né? Eu tive que remarcar novamente. Eu cancelei lá e remarquei a entrevista. Aí esperei ficar bem e aí chegou o dia, né? Eu estava, uma semana antes eu estava muito nervosa mesmo. Meu marido estava mais tranquilo e tal, com a entrevista. Mas aí no dia virou a situação, né? Ele ficou super nervoso, estava lá e eu estava bem tranquila, graças a Deus. Né? Eu orei, entreguei nas mãos de Deus e fui na fé, né? Entrega nas mãos de Deus e vai. E aí chegou o dia da entrevista, tava bem tranquila. Meu marido tava lá no carro. E até hoje, hein? Hoje é o dia, não sei o que. Meu Deus do céu. Mas eu tava bem tranquila, graças a Deus. Esse é um dos segredos. Fique tranquila, hein? Fique tranquilo. Não se desespere, não fique nervoso, fique bem calmo, porque isso vai te ajudar bastante. Outra coisa que conta muito, viu? A sua aparência. Então, no dia da entrevista, gente, não vá esporte. Vá assim, casual ou social, que vai ajudar muito. É como se fosse uma entrevista de emprego. Vá pensando que é uma entrevista de emprego, uma coisa que você tem que ir bem. Numa página lá depois que você preenche o formulário, tem umas instruções lá do que você pode levar e do que você não pode levar. Uma lista de coisas. E aí, tipo, bolsa grande não pode levar, não pode tal. Eu preferi não levar nada. Para não ter nenhum tipo de transtorno. Até uma carteirinha que eu ia levar assim, que pode também, mas eu preferi não levar. Coloquei todos os documentos, todos os meus documentos eu coloquei nessa pasta. Então, isso também me ajudou para evitar qualquer tipo de transtorno. Quando eu cheguei lá, meu marido não pôde entrar comigo, ele teve que ficar no estacionamento, já tinha, tipo, ao ar livre uma porta detectora de metal. E aí, deixei o celular também com ele, então eu não entrei com nada de eletrônico, nada. Só entrei com um documento mesmo. E aí eu passei pela porta e tal, sem transtorno nenhum. Tinha uma mulher que ela tava com uma carteirinha, tipo, do tamanho que eu pretendia levar, né? Tava um pouquinho mais inchadinha do que a minha. E aí tava dando lá eles não estavam querendo deixar entrar, tava dizendo, não, mas o que, tá aqui meu documento, o que, enfim. Eu, pra evitar esse tipo De transtorno, não levei nada. Então, sempre bom, tenta não levar o máximo de coisas que você puder. Leva mesmo só os documentos, que é melhor. Evita qualquer tipo de transtorno. Quando eu passei pela porta detectora de metal, eu vi tipo uma cabinezinha. Lá o guarda chegou, me parou e perguntou qual era o horário do meu atendimento. Eu falei pra ele. Ele me direcionou para uma atendente. E aí, a primeira coisa que ela pediu foi a folha de confirmação do DS-160, que foi essa, eu tive que apresentar para ela. E aí ela me deixou passar e eu já fui para a próxima porta e fiquei esperando o guarda permitir que a gente passasse para o outro local, onde ia pegar um ticket para conseguir o atendimento. Quando cheguei na sala de espera, já tinha uma moça lá, que eu acho que ela era filipina, ela estava muito nervosa, aparentemente. E na frente dela também tinha um árabe. Aí a gente passou por outra revista. Nessa revista eles passaram o detector de metal mesmo, passa pela porta e aí tem um outro guarda que abre todos os seus documentos, vê tudo que você tem dentro. E eles perguntam se você também tem algum eletrônico, alguma coisa, relógio, essas coisas. Eu disse que não tinha nada, né? Então eu evitei esse transtorno, só apresentei o documento. Depois passa por outra revista, eles abrem de novo a sua pasta de documento, revira tudo. E aí só assim você chega na sala onde vai ser atendido. No meu caso, como aqui em Doha, tinha 3 cabines, né? E aí quando eu vi as 3 cabines, a gente já tava lá com o ticket, tipo esse, pra esperar o atendimento. Aí eu vi uma americana, que ela passou lá pela cabine, e ela tava muito simpática, assim, feliz da vida. Meu Deus, tomara que seja ela que me entreviste. E acabou que foi sempre ela, né? E tinha outra americana lá que tava, tipo, cabelo curtinho, ela tava com a cara muito trancada, tipo, parece que não era um dia bom pra ela. Eu fiquei, meu Deus, tomara que não seja ela. Depende muito de quem vai te entrevistar também, né? Se a pessoa tá feliz, fica mais fácil pra você receber um sim. Eu tava esperando o atendimento. E foi por vez, foi o árabe e a filipina. E aí depois chegou a minha vez, lá o atendente pediu meu passaporte na primeira cabine, entreguei, ele escaneou. Aí ele me direcionou para a segunda cabine, onde eu coloquei as digitais de todos os dedos. Aí depois eu fui para o atendimento, na verdade eu fiquei esperando um pouco ainda, que estava sendo já a entrevista do árabe e depois ia ser da filipina. Lá, assim, eu tava tranquila, mas aí, tipo, todo mundo que tá esperando lá, eles vão ouvir o que a americana tá falando pra você, porque
como ela tá, um vidro separa a gente, então ela fala no microfone, então todo mundo que tá na sala vai ouvir. Eu fiquei meio assim, apreensiva, né? Mas enfim, mas não tava tão nervosa assim, tava tranquila. Aí passou a entrevista do árabe, que eu acho que era Qatari, que ele tava bem tradicional mesmo, de branco. Foi tranquilo, ele saiu sorrindo, acho que ele recebeu um sim, né? Chegou a hora da Filipina, e aí ela foi, e eu acho que ela conseguiu um não, porque eu não tava muito prestando atenção na entrevista dela, eu tava assim, mais concentrada comigo mesmo, mas teve uma hora que eu ouvi a americana falando, tipo, mas você tentou 5 anos atrás. Eu acho que ela deve ter perguntado se ela já tinha tentado conseguir o visto americano alguma vez. Ela respondeu que não. E aí não pode mentir, gente. Outra dica super importante, não minta nunca na entrevista, sempre fala a verdade. Porque mesmo... Passou 5 anos, talvez ela pensou que não estaria mais no sistema, mas estava. Porque ela falou, 5 anos atrás, tá aqui, você tentou. Enfim, eu acho que ela não conseguiu, porque quando chegou a minha vez, eu cheguei lá, só tinha um passaporte lá na mesa da americana. Então não tinha outro, porque eles ficam com o passaporte para poder para colocar o visto, né? Aí ela chamou meu número e eu fui lá, né? Segura nas mãos de Deus e vai, seja o que Deus quiser. Orei. E aí cheguei lá, ela com um sorriso e tal, deu bom dia, eu falei bom dia. Agora sim, eu tava um pouco apreensiva, porque uma entrevista já te deixa nervosa, e uma entrevista que não é na sua língua te deixa pior ainda, né? Então, como é em inglês, tudo em inglês aqui, na verdade, tem nada em português. No Brasil tem uma opção de português, em Portugal também tem uma opção de português. Acho que em outros países também, tipo, da língua tem a opção. Mas aqui eu acho que é só inglês. Não sei se tem árabe, mas... Porque a maioria das pessoas aqui falam inglês, então... Acho que só tem inglês mesmo a entrevista. E eu tava um pouco apreensiva com isso, porque eu tô 8 meses aqui no Catar, mas eu tive 4 meses de inglês. Então não foi assim, muito tempo de inglês, né? Então eu tava um pouco apreensiva com isso, com o idioma. Olhando pro computador, e aí já ficou séria. E aí começou a entrevista, né? Aí já deu aquele impacto assim, mas eu tava tranquila até o momento, tava bem. E aí, lembrando que as entrevistas não são padrões, então não tem como eu dizer, as mesmas perguntas que foram feitas para mim vão ser feitas para você que está pensando em conseguir o visto. Não vão ser, porque é de acordo com o formulário que você preencheu, então não existe padrão para entrevista no consulado americano. Mas tem uma pergunta que é padrão, que eles vão perguntar sempre, e foi a primeira pergunta que ela fez. Qual é a sua intenção de viagem? O que você vai fazer lá nos Estados Unidos? Eu já estava super preparada, né, para essa pergunta. Eu respondi curto e grosso, né? Férias. E tem que ser curto e grosso, porque americano, gente, não gosta de gente que fica explicando, por que, o motivo, isso aqui, eles são curtos e grossos, e é só sim ou não, ou fala o que você tem que falar e não tenta explicar. Porque não funciona, você vá e fale o que você tem que falar sem dar explicações, sem estar blá blá blá. Se eles não perguntarem, é claro, né? Se eles pedirem para você explicar, tem que explicar. A segunda pergunta que ela fez foi se eu trabalhava aqui. Porque essa pergunta, eu acho que também para quase todo mundo eles fazem, porque eles têm medo que você vá para lá, para os Estados Unidos, e fique para trabalhar. E eles não querem isso, né? Fique legalmente. Perguntou se eu tinha algum trabalho aqui. Eu falei que não trabalhava ainda. Aí eu pensei em falar, mas eu estudo, mas ela não perguntou, mas o que você não trabalha, você faz alguma coisa além disso, estudo? Ela não perguntou só se eu tinha algum trabalho. Eu disse que não tinha, né? Não tenho trabalho aqui. Aí depois dessa pergunta, a terceira foi, ela perguntou quanto tempo eu já estava aqui no Catar, em Doha, né? Eu falei quanto tempo eu estava. Aí depois essas perguntas foram todas direcionadas para o meu marido. Como no formulário eu falei que ele ia financiar minha viagem, então foi mais sobre ele, né? Que eles estão preocupados mais com se você tem dinheiro para ir para lá, se você não tem interesse nenhum de ficar morando nos Estados Unidos ilegalmente, esse é o medo deles. E também sobre o terrorismo, né? Que eles têm esse medo também. Então, aí ela perguntou, você é casada? Eu, sim, sou. Você tem alguma cópia que comprove isso? Eu tinha levado o certidão, mostrei pra ela. Tudo que você falar lá, ela vai querer ter um documento que comprove. Então, é importante levar todos os documentos possíveis que você pensa que vai falar lá na entrevista. Então, você tem que levar esses documentos para, na hora, ter o que mostrar. Porque, senão, pode
pode dar errado, né? Ela, não tem documento, então tá bom, vou negar seu visto negado pra você. Aí ela perguntou o que que ele tava, de que ele trabalhava aqui. Aí eu falei de que era. Ela, você tem uma cópia aí que comprova isso? Eu tenho, eu mostrei pra ela. Depois ela perguntou quanto tempo ele estava aqui também. Aí foi o mesmo período do contrato, né? Então já tinha mostrado pra ela. Aí depois ela perguntou se ele tinha o visto americano. Eu falei que tinha. Ela, eu posso ver essa cópia? Aí eu mostrei pra ela. E aí depois ela me fez uma pergunta que eu não entendi. Foi sobre o trabalho dele também, mas eu não consegui entender. Sobre as questões salariais também já tinha entregado pra ela uma cópia, então ela já tinha visto. E aí ela fez essa pergunta e nessa hora, gente, eu desestabilizei. Eu fiquei, meu Deus, o que foi que ela falou? Não entendi. Não tá no meu cotidiano do inglês, ainda não ouvi essa palavra. Eu fiquei meio que... Nessa hora eu tava tranquila, nessa hora eu fiquei... Meu Deus, meu cérebro ficou tipo... E aí eu tentei relaxar, baixei a cabeça, peguei os documentos todos sobre o trabalho do meu marido e entreguei pra ela, né? Ela viu. Aí ela pegou ficou olhando, acho que ela encontrou o que ela queria, né? Enfim. Depois eu fiquei lá, olhando lá, ela tinha parado de fazer as perguntas, olhando o meu formulário. Aí ela virou pra mim e perguntou, você tem filhos? Aí eu falei que não tinha. Essa foi a última pergunta. Aí ela ficou lá, mexendo no computador, virou, tal. E eu fiquei lá meio apreensiva, porque eu já tava nervosa depois que eu não tinha entendido a palavra que ela falou. Porque eu não tenho contato com o americano aqui em Doha, é mais assim, inglês britânico, e muda alguns sons, né? E aí, pra quem não é da língua, fica difícil pra entender. Então eu fiquei meio assim, bugada na hora que ela falou. Mas aí foi só isso, mas eu acho que ela encontrou o que ela queria, e enfim, deu tudo certo, né? Aí eu fiquei esperando lá, meio assim, apreensiva, mas tentando transparecer tranquilidade, que é super importante nessa hora. E aí eu fiquei esperando, ver aquele sorriso amarelo. E aí até que ela olhou pra mim, deu um sorriso e falou assim, ok, vamos ficar com o seu passaporte, sei o quê. Nessa hora eu já fiquei assim meio, meu Deus, acho que deu certo. Ela falou, vamos ficar com o seu passaporte, depois manda entregar, não sei o que lá. Enfim, aí, gente, deu certo, aí eu saí de lá meio... Assim, ela não falou se estava aprovado, não sei se eles costumam falar aqui. No Brasil fala, entrega até um recibo. Pra mim ela não entregou nada de recibo, assim, você foi aprovada, não sei o quê. Aqui eu acho que eles não entregam. Então eu fiquei meio assim, meu Deus, será que eu fui aprovada? Será que eu não fui? Mas eles ficaram com o meu passaporte, então não sei o quê. Aí eu fiquei mais nessa, né? Não, mas se eles ficaram com o passaporte, então tá. Eu só vi o do árabe lá e o meu, da menina não tava lá. Então acho que eu fui aprovada, mas eles não entregaram nada e ela não falou também nada assim pra mim. Mas no Brasil entrega, né, um comprovante que foi aprovado. Enfim, eu saí de lá e depois a gente entrou no site pra ver como é que tava a situação do processo. E falou que entregava dentro de 10 dias, manda entregar no endereço. Só que a gente esperou os 10 dias e aí nada de chegar, nada e-mail, nada. A gente entrou no site novamente, eu e meu marido. Aí viu que estava em processo ainda, mas que já tinha sido emitido, estava aprovado e tal. E aí meu marido ligou pra lá, conseguiu atendimento e eles falaram que estava no delivery de documentos daqui, né? Aí a gente foi nesse local pra conseguir pegar. E aí hoje eu consegui pegar, estava lá. E tava lá meu visto. Consegui. Então, se você vai tentar aí o visto americano, fique tranquila, entrega nas mãos de Deus, preencha tudo, seja sincero, nunca minta. E vai na fé, porque vai dar certo. Leve tudo. No Brasil também é importante levar, em todo lugar, né? Tem que levar os comprovantes bancários, essas coisas, se você que vai financiar a viagem ou da pessoa que vai financiar. Então, é super importante e a principal dica é não minta, seja sincero. Com certeza você vai conseguir o visto e mantenha a tranquilidade. A parte mais tensa mesmo é a sua entrevista. O resto antes é tudo bem fácil, bem simples, você faz em casa mesmo. Então é isso, gente. Foi na fé, vocês vão conseguir. Eu consegui, vocês também vão conseguir, tá? Um beijo, essas foram as dicas, espero que ajudem vocês. Um beijo, tchau, tchau. Não esquece de deixar um like aí pra mim, viu? Tchau!